Olá pessoal, vamos aí para a nossa segunda parte, não é, da nossa história sobre a igreja de Huitilili, né? Nós já falamos aí na primeira parte alguns pontos, algumas ideias que eles têm sobre a pessoa de Deus, sobre a pessoa de Jesus, do Espírito Santo, o que eles falam com relação aí à morte. Então, vamos dar continuidade aí para a gente entendermos um pouquinho de sua história. Huitilili, ele nasceu em 1905 em Shefu, região da China. Ele teve influências cristãs e budistas, até que fez sua decisão por Cristo em 1925. E em 1927, Huitilili começou a estudar a revista publicada por Watchman Nee e começou a pregar para esse movimento. Watchman Nee era membro da Igreja dos Irmãos de Plymouth e depois se separou e criou seu próprio grupo denominado Pequeno Rebanho. Então ele ele passa a criar um grupo chamado e intitula esse grupo de Pequeno Rebanho. Por vários anos mais tarde, Lee presidiu o Pequeno Rebanho em Shefu, até que foi convidado a se dirigir para Xangai para ajudar Ni no trabalho, e isso durou até 1946. Então ele é convidado, pelos discípulos Li a ajudar no trabalho, no trabalho missionário, trabalho da igreja em Xangai. E aí esse trabalho ele tem essa duração até 1946. Depois que Ni foi preso, algumas diferenças de doutrinas e práticas entre Lee e outros dirigentes do Pequeno Rebanho contribuiu para a separação do grupo. Então a gente vê que houve uma ruptura aí na questão de entendimentos de doutrina dessa religião. Assim, Lee criou seu próprio grupo em 1950, levando consigo muitos membros do Pequeno Rebanho, e foi trabalhar em Taiwan e Filipinas. Em 1962, Lee fundou a primeira igreja em Los Angeles, nos Estados Unidos. Então, essa é uma pequena história de como começou essa igreja local de Huitilili. Ela começa lá na região da China e depois de um certo tempo ela acontece aí, uma pequena ruptura, onde o seu fundador Lee ele cria um próprio grupo e denomina essa igreja de Igreja Local de Huitilili. E eles pregam muito sobre o exclusivismo religioso. Uma das frases que eles expressam, num dos livros, A Expressão Prática da Igreja, na página 128, é escrito o seguinte: não tente ser neutro. Não procure reconciliar as denominações com a igreja local. Você nunca conseguirá reconciliá-las. Você consegue reconciliar branco com preto? Sim, mas serão cinza, nem preto e nem branco. Então essa é uma frase que eles usam com relação aí à denominação deles, para eles não tentarem conciliar a igreja deles com outras denominações. Que vai sempre haver uma mistura. Então hoje em dia há principalmente dois tipos de crentes. Um são das denominações, incluindo a Igreja Católica Romana, e outro é composto daqueles que estão fora das divisões e sobre a base correta, ou seja, estão sobre essa base correta que eles chamam aí, de a base correta, a igreja que eles professam, sobre a restauração da igreja que eles pregam. A igreja local estabelece 3 pontos sobre sua posição em face das outras igrejas. É alguma coisa que eles pregam, A igreja local, ela estabelece o denominacionalismo é pecado em detrimento do crescimento espiritual. A igreja precisa ser unificada. Então eles pregam sempre a unificação da igreja. São contra o denominacionismo,
Os crentes devem quebrar sua lealdade às suas igrejas, estabelecer uma igreja local. Então eles acabam dizendo que os crentes eles têm que né, quebrar sua lealdade às igrejas, né, e deve se fixar apenas numa igreja local. Na vida da igreja, posicionamos-nos pela unidade única do corpo de Cristo. Cremos que a oração do Senhor em João 17 será respondida na terra e que quando formos aperfeiçoados em unidade, o mundo crerá e saberá que o Pai enviou o Filho. Então, tá ali essa mensagem está num dos seus livros, né? O que cremos e praticamos nas igrejas locais, na página 16. Então, a igreja local usa do mesmo artifício dos mormons, só que esses pregam a restauração pelo nome da igreja, enquanto que a igreja de Lee fala do localismo, né? Frequentemente os membros se utilizam da palavra restauração para afirmar que com o surgimento da igreja local, a igreja foi restaurada na terra, né? E a restauração de Deus não começou no século XX. Embora seja difícil fixar uma data exata para seu início, a igreja foi restaurada na terra, né, numa época da Reforma. A restauração passou por muitos estágios desde a Reforma, prosseguindo para a revelação de muitas verdades preciosas da Bíblia através dos irmãos de Plymouth e depois continuando até a genuína experiência da vida anterior. Agora ela atinge seu estágio atual com o estabelecimento das genuínas igrejas locais. Então esses dizeres também está na página do livro deles, O que Cremos e Praticamos, né, da igreja local, faz parte da doutrina da igreja deles, na página de número 5. Sobre o localismo, o que eles falam sobre o localismo? A igreja local alega frequentemente que a sua igreja está alicerçada numa base correta. A expressão base correta da igreja quer dizer que no município só pode haver uma igreja que represente o corpo de Cristo ou sua igreja. Quando indagamos qual o nome da sua igreja, respondem: as igrejas locais não têm um nome. O único nome que ostentamos e honramos é o nome do Senhor Jesus Cristo. Tomar qualquer outro nome é insultá-lo. O termo igreja local não é um nome, é uma descrição da natureza e expressão locais da igreja. Isto é, a igreja numa localidade. Imprimir as palavras igreja local com letras maiúsculas é um erro sério, pois isso dá a impressão de que o nome é igreja local. Então eles trazem, né, essa versão, eles têm essa versão de que a igreja local, né, ela na verdade eles não podem assumir esse nome como sendo o nome da igreja local, né? Segundo eles, isso é apenas uma natureza. A igreja local de Whitney é apenas um nome com relação à natureza e não a igreja em si. Então, sobre o conceito de denominações, o que eles ensinam? Ensinam que ir a qualquer denominação quando se visita uma cidade é entrar numa divisão, porque para encontrar a igreja restaurada, deve ir-se na igreja que está nesse município, que com certeza é a igreja que eles pregam, né? Se você se mudar de São Paulo para Belo Horizonte, não precisa se preocupar quanto a qual igreja você irá. É tão claro. Você irá à igreja naquela cidade, a igreja local. Não irá a uma igreja chamada pelo nome de alguma rua, mas a igreja local naquela cidade. Não a igreja de alguma casa ou de alguma universidade, mas naquela cidade. Se você entrar em qualquer outra coisa afora a igreja local daquela cidade, entrará numa divisão. Se entrar na igreja daquela cidade, entrará na unidade. Então eles trazem, né, essas alegações de que se fixam numa igreja local, na igreja que eles chamam de igreja local, e os discípulos dessa denominação, eles não podem procurar qualquer igreja, qualquer denominação. Eles precisam estar
alicerçados numa base correta, que a base correta que eles chamam é a igreja de Whitney Lee. Então eles precisam de uma igreja, ir nessa igreja, estar associado a essa igreja, frequentar essa igreja, ser membro dessa igreja para a questão de salvação, e não podem ficar frequentando qualquer igreja. Se mudarem para outro estado, para outra cidade, eles precisam de procurar apenas uma igreja ali, né, que é a igreja intitulada Whitney Lee, e seguir aquela igreja, né? A pessoa não pode procurar uma igreja com outros nomes, com outros tipos de nome, não é? Com nomes de universidades, com nomes de ruas. Não, eles devem fixar apenas nessa igreja, né, que eles já têm chamada de igreja local. Então, dessa vez, nós encerramos essa parte 2, falando sobre a igreja de Whitney Lee. Nós falamos um pouquinho da sua história, né? Falamos com relação à Bíblia, qual é a ideia que eles têm da Bíblia. Falamos alguma coisa aí da história, né? Como começou a mudança de fundadores, não é? Nós abordamos também a questão de doutrinas deles, as questões dos dogmas que eles professam, né, que eles acreditam, né? Falamos muito, né, sobre a questão da Trindade, qual é a crença que eles têm com relação à Trindade. E na próxima aula nós estaremos abordando a questão da nova era, religião nova era. Então nós vamos ficando por aqui e até a aula 13, se Deus quiser, estamos juntos aí nessa aula 13.